as pessoas podem falar, debater, discutir e por aí vai. Então os sofistas perceberam isso. Então os sofistas começaram com uma questão que era ensinar oratória e retórica cobrando por essas aulas. E assim, quando eu falo cobrando por essas aulas, é que eles não ensinavam isso de graça. Cobravam e cobravam caro. Então, consequentemente, os sofistas, como a gente viu, eles já acabaram elitizando um pouco a democracia. E quando eu falo elitizando, é porque aqueles que podiam pagar, aqueles que tinham condições financeiras para poder pagar por essas aulas, acabavam tendo um destaque, né? Acabavam tendo um destaque de como eles conseguiriam se comunicar melhor. Agora, repara uma coisa. Uma outra coisa importante dos sofistas, e essa talvez seja mais importante para o vestibular que a gente viu também na semana passada, só estou relembrando com vocês, é que os sofistas acreditavam numa questão que era a relativização da verdade. Essa ideia de você relativizar a verdade, essa relativização da verdade, significa o seguinte: os sofistas já acreditavam que a verdade é um instrumento relativo. E quando eu falo que a verdade é um instrumento relativo, é porque eles acreditavam que a verdade é um instrumento variável, que a verdade é um instrumento que a gente pode dizer que cada pessoa tem a sua própria concepção de verdade. Para os sofistas, cada indivíduo, cada pessoa tinha condições de compreender a sua própria verdade, ou seja, cada pessoa tinha condição de compreender o que era verdade para si, o que se compreendia como verdade para si, o que se compreendia como uma verdade para aquele indivíduo, naquela condição. Leandro, não entendi muito bem. Repara no seguinte, você tem que entender que a gente tem a seguinte visão. Cada pessoa tem uma opinião sobre as coisas. Cada pessoa tem uma opinião sobre uma série de coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Os sofistas vão dizer que essas opiniões que cada pessoa tem são verdades para aquela pessoa. E essas verdades importam. Então eles defendiam que existia uma relativização da verdade, visto que cada pessoa tinha sua própria concepção, tinha sua própria ideia do que seria verdade. Só que isso aqui vai irritar muito um cara chamado Sócrates. E o Sócrates vai dizer o seguinte, que essa relativização da verdade não deveria existir. O Sócrates dizia que deveria acontecer um processo diferente, que era uma universalização da verdade. Eu sei que estou falando agora meio rápido, e isso você pode estar um pouco confuso, mas eu estou te relembrando pontos da aula passada. Vamos falar sobre isso agora com mais calma, quando vamos começar a falar diretamente sobre o Sócrates. Diretor, vem comigo. Primeira coisa a te dizer é que o Sócrates, ele era um cara comum. E quando eu falo que ele era um cara comum, é porque o Sócrates não era um cara rico na cidade de Atenas. Ele era um cidadão ateniense comum, né? Trabalhava, né? Tinha uma barraca de venda de legumes, de verduras. Era um cara comum, só que era um cidadão ateniense, né? Ele pagava seus impostos, ele era um cara que tinha pais de mães atenienses, tinha moradia em Atenas, então ele era um cidadão. Ele era alguém que poderia participar, né, e podia participar do processo de democracia, podia participar dos debates, podia levar suas opiniões e podia discutir coletivamente. Qual é a grande questão para a gente quando a gente fala do Sócrates? É que o Sócrates, ele é um cara que nunca escreveu um livro. O Sócrates nunca escreveu, de fato, um livro que a gente até hoje vem a conhecer a obra dele a partir disso. Não. O que a gente sabe do Sócrates, né, é através de que outras pessoas relatavam. Existem pessoas que gostam de teorias da conspiração e falam assim, Leandro, o Sócrates é uma invenção. Alguém inventou o Sócrates. Não, gente, até porque pessoas de momentos históricos diferentes, né, de períodos e de locais distintos, relatam a existência do Sócrates. Você tem o Sócrates sendo relatado pelo Xenofonte, que era um admirador dele à época. Você tem o Sócrates sendo relatado em obras do Aristófanes, que era um dramaturgo da época. E, principalmente, você tem o Sócrates sendo relatado por Platão. Platão escreve um livro chamado Apologia de Sócrates, em que ele vai relatar todos os ensinamentos, conversas, falas, diálogos que ele teve com Sócrates. Então, apesar do Sócrates ser alguém que nunca escreveu um livro, nós conhecemos ele através de outras pessoas que viveram com ele, conviveram com ele e acabaram por relatar, né? Relatar aquilo que ele dizia, relatar aquilo que ele falava. Tranquilo? Uma coisa importante é você entender que o Sócrates ele vai ter um certo asco, uma certa raiva dos sofistas. O Sócrates não enxerga os sofistas com bons olhos.
Porque ele vai dizer duas coisas. Que os sofistas, eles elitizavam a democracia. E se eles elitizavam a democracia, segundo Sócrates, eles estavam levando a democracia para um abismo. Como assim para um abismo? Para um buraco, para um problema. Segundo a visão de Sócrates, esses caras só estavam preocupados em ensinar a falar, ensinar a discursar. Esses caras só estavam preocupados em vencer disputas verbais. Mas esses caras não estavam preocupados, no que a gente pode dizer que é falar a verdade. Existia na visão do Sócrates uma ideia dos sofistas em que a verdade para eles não era importante. Por que o Sócrates achava isso? Porque os sofistas falavam que a verdade é variável, que a verdade cada um tem a sua. Sócrates vai entender isso com uma lógica em que esses caras não tinham compromisso com a verdade. E é um pouco verdade, tá? Por quê? Porque os sofistas estavam preocupados em vencer disputas, em manter e vencer sua opinião na ágora, em vencer sua opinião no debate da democracia. Então existe aqui uma questão importante que é, a crítica socrática tinha algum fundamento. Os sofistas estavam muito mais preocupados em vender suas aulas, estavam muito mais preocupados em conseguir vencer as discussões, vencer os debates, do que de fato em falar verdades, Então a gente fala aquilo que a gente diferenciou até na última aula, O que é verdade e o que é opinião. Opinião é o que eu acho, verdade é a verdade única, total. Chega aí, diretor, rapidinho novamente. Então eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo para você de relativizar a verdade, é acreditar que cada pessoa tem uma verdade. Quando eu falo para você de universalizar a verdade, é acreditar que existe uma verdade única. Um exemplo, vamos pegar duas pessoas. Uma pessoa acredita que Deus existe. Outra pessoa acredita que Deus não existe. Na visão dos sofistas, isso daí é opinião. Cada pessoa tem a sua e, consequentemente, as duas são verdade. Para Sócrates, isso aqui é um absurdo. Porque para Sócrates só existe uma verdade. Ou Deus existe ou não. E não é porque nós, historicamente, não sabemos a resposta que isso poderia ser colocado como algo relativo. Porque existe uma verdade. E não é porque nós não a temos, nós não a conhecemos, que ela deixa de existir. Então Sócrates vai ficar muito irritado com os sofistas em relação a isso. Ele fica irritado porque ele elitiza a democracia. Ele fica irritado porque ele considera que esses caras não estão preocupados com a verdade. E ele fica irritado também porque ele acredita que esses caras são um pouco soberbos. E quando eu falo um pouco soberbos, é porque esses caras, gostavam de dizer que sabiam tudo sobre tudo. Gostavam de dizer que tinham total conhecimento sobre as coisas. Porque não esqueçam, eles já eram bons oradores, eles tinham boa retórica. Então, consequentemente, eram pessoas que debatiam, que discursavam. Eram pessoas que tinham grande mérito em dizer que sabiam das coisas e mostravam ter convicção sobre tal. Sócrates vai cada vez mais ficar incomodado com esses caras e começa a pensar uma forma, uma maneira, um instrumento para poder desmascarar esses caras. E quando eu falo desmascarar, que a grande intenção do Sócrates era mostrar para o grande público, era mostrar para as pessoas que os sofistas eram enganadores. Que os sofistas eram pessoas que enganavam, que simplesmente queriam manipular, que usavam essa verdade relativa só para ganhar discussões, só para ganhar debates. Então o Sócrates vai pensar o como que ele poderia desmascarar, mostrar para o público esse equívoco dos sofistas. E aí ele vai criar um método que nós vamos chamar de método socrático dialético. Eu vou repetir, o método socrático dialético. Esse método socrático dialético seria um método criado por Sócrates para tentar desmascarar e mostrar os equívocos, os erros, mostrar o quanto os sofistas estavam enganados nessa percepção de deter a verdade, deter o conhecimento e dizer saber tudo sobre tudo. Chega para cá, vem para cá. Uma coisa importante é vocês perceberem o seguinte, o Sócrates, quando ele cria esse método para desmascarar os sofistas, ele não quer, a intenção dele não é chegar e falar porque ele sabe tudo e os sofistas não sabem nada. Não. O Sócrates não quer se colocar na posição daquele que detém conhecimento. O Sócrates não tinha intenção de se colocar naquela posição de ele ser o cara que tem o conhecimento enquanto os outros não detêm. Não é isso. O Sócrates, ele queria se colocar numa posição em que o outro perceba que não tem conhecimento, mas ele mesmo também não tem. E é daí que vem uma daquelas frases mais famosas da filosofia. Uma frase em que ele fala assim, só sei que nada sei. Essa frase, que é uma daquelas frases que fazem filósofos ter fama de maluco, de doido, Essa frase ela tem um significado por trás. Porque o que ele quer mostrar aqui é que a única certeza que ele tem
é que ele não tem certezas, que a gente está sempre em busca de conhecimento, que a gente está sempre em busca de novas verdades, que nós estamos sempre em busca de descobrir, de entender e compreender coisas novas. E quando alguém fala que detém todo o conhecimento, essa pessoa automaticamente está se fechando para novos conhecimentos. Um exemplo, se eu, Leandro, chegar aqui e te falar assim, olha, eu tenho todo o conhecimento sobre filosofia. Cara, se eu tenho todo o conhecimento, eu não tenho mais o que aprender. Se eu tenho todo o conhecimento, eu não tenho mais para onde avançar, para onde crescer. E essa é a crítica do Sócrates, que quando você se coloca numa posição de conhecimento, você não tem mais para onde avançar. Então é importante, segundo ele, você se colocar numa posição de ignorância. É importante, segundo Sócrates, você se colocar numa posição do qual você considera não saber das coisas. Porque quando você considera não saber das coisas, você está disposto a crescer, disposto a avançar, disposto a melhorar, disposto a descobrir coisas novas. Mas vamos te falar do método do Sócrates, né? O que é esse método? Ele vai falar que, assim, você deve parar os sofistas e buscar conversar com eles. Ué, Leandro, mas os sofistas são bons oradores. Eles tinham uma boa retórica. Logo, se eu debater com eles, eu devo perder. Mas Sócrates criou um método para debater com os sofistas e não perder. Como é que era esse método? Como é que funcionaria esse método? Primeira coisa, o Sócrates parava um sofista e começava a fazer a esse sofista uma série de perguntas, sempre se colocando numa posição de ignorância. Então Sócrates parava, por exemplo, um sofista que fosse um político, parava ele e perguntava o seguinte, meu querido, tudo bem? Gostaria de te perguntar o que é política. E o cara fala, política é a arte de conviver na cidade? Legal. O que é conviver? Conviver é o ato das pessoas trocarem informações e estarem presentes no mesmo espaço? Legal. O que são informações? Informações é o ato de você ter algum tipo de conteúdo a ser apresentado, a ser demonstrado. O que é conteúdo? Conteúdo é algo que representa algum tipo de ideia, algum tipo de possibilidade. O que é uma ideia? E repara, ele fazia isso de forma constante. Até que uma hora o sofista falaria, cara, sei lá, não sei. E quando o cara falasse, sei lá, não sei, ele falava, tá vendo? Você diz ter todo conhecimento sobre um assunto, mas você não consegue nem mesmo defini-lo. Sócrates parava, por exemplo, um sofista que fosse um juiz, perguntava para ele assim, você é um juiz, né? Então o que é lei? Lei é um conjunto de regras de uma sociedade. Legal, o que são regras? Regras são convenções coletivas de um grupo. Legal, o que são convenções? Convenções são padrões de comportamento a serem adotados. O que são comportamentos? E ele ia. É óbvio que uma hora você não vai conseguir definir. É óbvio que uma hora você vai ter algum tipo de confusão. E quando você tinha essa confusão, ele falava, tá vendo? Você diz ter conhecimento sobre o assunto, mas não consegue nem mesmo defini-lo. Você diz ter conhecimento sobre o ato, mas não consegue nem mesmo fechá-lo. E aí, o Sócrates estava fazendo isso em praça pública. Ele fazia isso na frente de todos. Todo mundo via o Sócrates fazendo isso. Todo mundo via o Sócrates fazendo isso na frente de todos os indivíduos da sociedade ateniense. Então é óbvio que os sofistas, com o tempo, começaram a ficar bem irritados. É óbvio que os sofistas, os poderosos da época, começaram a ficar bem incomodados. A gente chama essas perguntas constantes que ele ia fazendo de ironia. Ironia é quando você guia a conversa para tentar mostrar a contradição do outro. Você guia a conversa realizando várias perguntas para mostrar a contradição do outro. Isso aqui era uma etapa do método socrático, que é essa ironia. Essas perguntas constantes, essas perguntas recorrentes que ele ia fazendo, para levar o outro ao questionamento e à dúvida. E quando o outro chegava a esse questionamento, quando o outro chegava a essa dúvida, você chegava à segunda etapa do método, que é a maiêutica. Preste atenção aqui agora. A palavra maiêutica, ela significa parto. Parto, literalmente, nascer algo. A mãe de Sócrates era parteira. Ele colocou o nome maiêutica em homenagem à sua mãe. Ele vai dizer que existe, segundo ele, quando você faz essas perguntas constantes, quando você usa a ironia, existe um parto, que seria um parto do conhecimento. O sofista, ou quem ele estivesse perguntando, nasceria com uma nova ideia, perceberia que não detém um conhecimento total sobre algo, e levar a esse parto, ou seja, essa descoberta, era a grande função do método socrático. Então vamos lá, vamos repetir. Método socrático é um método criado por Sócrates para tentar desmascarar os sofistas. Esse método criado por Sócrates para desmascarar os sofistas é composto por duas etapas. A primeira, a ironia, as perguntas constantes para levar o outro à dúvida. Essas perguntas constantes, elas vão ser feitas de forma recorrente e quando o outro percebe que não detém todo o conhecimento, ele fala, tá vendo? Você não tem conhecimento total.
E isso seria essa descoberta, esse parto, isso seria a maiêutica. A maiêutica é a descoberta que é gerada a partir da ironia. A maiêutica é você perceber que você não detém todo o conhecimento. A maiêutica é você conceber que você não está numa posição de total sabedoria. Tranquilo? Beleza? Deixa eu responder algumas perguntas que aparecerem aqui. Renan, boa noite, professor. Foi os sofistas que condenaram ou acusaram Sócrates de corromper a juventude? Renan, ainda vou falar da morte de Sócrates, tá? Daqui a pouquinho, mas assim, só para não deixar você sem resposta, os sofistas estavam em todos os lugares de poder, Renan. Tinham sofistas na política, tinham sofistas como magistrados dentro dos tribunais, tinham sofistas nas forças armadas, eles tinham sofistas em todas as esferas de poder. Os sofistas eram pessoas que tinham grande poder de oratórica, de retórica e de dinheiro, visto que eram aqueles que podiam pagar por essas aulas. Então, você tinha sofistas em vários lugares, inclusive entre os acusadores de Sócrates, obviamente, tá bom? Tranquilidade? De boa até aí? Então, repara uma coisa importante aqui. A gente tem um autor, que é o Sócrates. O Sócrates, ele tem como grande intenção, como grande busca, desmascarar os sofistas, certo? Então, olha aqui para o slide, né? O Sócrates, ele é um crítico dos sofistas. Ele está criticando os sofistas porque eles acreditam que os sofistas só querem vencer os debates. Então só usam a oratória e a retórica para vencer os debates. Para mostrar que os sofistas são mal intencionados ou que os sofistas só tinham essa ideia de deter conhecimento ou dizer que detém, Sócrates cria um método chamado método socrático. Método esse composto por dois contextos, né? Por dois momentos. Vai ter a ironia, que são as perguntas constantes, e quando eu falo de perguntas constantes, são perguntas que vão buscar levar, né, o outro à dúvida, ao questionamento, e existe um último momento que é a maiêutica, né? A maiêutica seria um momento de descoberta, um parto do conhecimento, quando o outro percebe que não detém todo o conhecimento sobre aquele assunto, tá? Pergunta aqui da Júlia Viana. Os sofistas eram considerados pré-socráticos? Não, Júlia. São sofistas, são pré-socráticos. São grupos filosóficos diferentes, tá? Os pré-socráticos, eles não têm esse nome porque vieram antes de Sócrates somente. Os pré-socráticos são aqueles que estavam preocupados com a cosmologia, né? Que tinham preocupação cosmológica, que queriam explicar a origem do mundo de forma lógica e racional, tá? Então, o que define um pré-socrático não é só vir antes de Sócrates. O que define um pré-socrático é a preocupação com a cosmologia. Os sofistas não tinham nenhuma preocupação com a cosmologia, logo, não são pré-socráticos, tá bom? Eduarda da Silva Leão perguntou assim: professor, Sócrates debatia metafísica nessa época? Eduarda, o Sócrates é um dos caras que vai iniciar esse tipo de discussão, né, que vai dar origem ao que a gente vai chamar de metafísica, né, que vai ser depois aprofundada por Platão. Mas sim, a gente pode falar assim que existe um debate acerca do conhecimento humano nesse momento e nesse contexto, tá bom? Tem mais perguntas ali? Não, só essas duas daí, né? E aí, deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. Olha pra cá. O Sócrates, ele está tentando, ele deseja, né, questionar essa moral desses sofistas. Ele deseja questionar como que esses sofistas, de que maneira esses sofistas dizem e compreendem a verdade. Para fazer isso, ele vai criar um método. Esse método, ele vai usar o diálogo, o debate, né, vai usar essa tentativa de dialogar, de usar a conversa com a ironia e com a maiêutica para desconstruir as opiniões deles e mostrar que eles podem criar novas ideias. O mais importante aqui é você entender o seguinte: a intenção do Sócrates não era mostrar que ele tinha o conhecimento. A intenção do Sócrates era mostrar que o outro não tinha o conhecimento. Porque ele acreditava que com isso ele conseguiria ocasionar, ele conseguiria possibilitar uma nova descoberta, uma nova possibilidade. Tranquilidade? Beleza até aí? E aí, uma tirinha aqui só pra gente ver, né, como muitas vezes os vestibulares gostam de tirinhas. Essa aqui é uma tirinha do Carlos Ruas, que ele fala o seguinte: então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Certo? Aqui é como se fosse Deus conversando com Sócrates. E aí Deus diz: que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. E aí o Sócrates responde: que bom, pois eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Porque a ideia do Sócrates não era trazer respostas. A grande ideia do Sócrates era trazer perguntas, era trazer questionamentos, né? Por isso só sei que nada sei. Que ele era um cara sábio pelo ato de conceber e de saber que ele não tinha todo o conhecimento, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Dedico mandou: professor, boa noite. Os sofistas usavam da cosmogonia para a argumentação socrática? Não, cosmogonia é explicar a origem do mundo com base em mitos, tá? Não tem nenhuma relação aqui com os sofistas nesse contexto, tá bom? Sócrates perguntou:
Professor, é claro que o Sócrates era contra os sofistas, mas existia uma aversão dos filósofos por parte dos sofistas, ou eram neutros em relação a eles? Então, grande parte dos sofistas da época, dos filósofos da época vão ser contra os sofistas, porque a filosofia, ela demanda uma ideia de você buscar as verdades. Você compreender que é possível buscar a verdade, já busca pelo conhecimento. Quando os sofistas falam que existe um conhecimento relativo, em que cada um pode encontrar seu próprio conhecimento, consequentemente isso vai um pouco contra a filosofia daquela época, tá? Mas apesar disso a gente fala que eles são, né, filósofos também, porque eles mostraram a importância de você ter uma boa retórica, boa comunicação, né, um bom diálogo e por aí vai. Nadine perguntou assim, professor, boa noite. Qual seria a definição de dialética? Seria apenas diálogo? Nadine, dialética é um termo, né, da filosofia, é um conceito filosófico em que cada autor da filosofia vai usar dialética de forma diferente, tá? Então não é um conceito que a gente possa considerar como um conceito genérico, que sirva para todos os lugares. Cada autor vai falar de uma dialética diferente. Quando eu uso o termo dialética aqui, né, eu estou usando dialética do ponto de vista de movimento, de alteração, de mudança. Quase sempre que você ouvir o termo dialética, você está falando de uma mudança, de uma alteração. Agora, como essa alteração vai se dar é que se muda na dialética. Ou seja, para o Sócrates, ele quer gerar uma mudança na cabeça de quem ele está conversando. Para gerar essa mudança é através do diálogo. Então, é uma dialética que vai buscar uma mudança, um movimento através do diálogo, tá? Então, se você tiver que pensar uma palavra para ser um sinônimo aí, para facilitar o seu estudo, não pensa em diálogo não, pensa em mudança, alteração. A dialética, ela busca gerar essa mudança, essa alteração perante a sociedade, tá? Douglas Gabriel, professor, o método é chamado de dialético porque é puramente pela conversação, diálogo, debate, isso aí, Douglas, exatamente por isso, tá bom? Nadine, seria interessante saber sobre a percepção do Sócrates em relação à liberdade, virtude, julgamento. Nadine, sempre é importante, visto que você pode, obviamente, isso facilitar que você entenda algum texto durante a prova, isso pode facilitar que você tenha algum argumento para a redação, né? Então, sempre que você tiver acesso a essas informações, são importantes. Não são conteúdos que são recorrentes na prova, essa parte, mas importantes eles sempre são. Tá bom? Olha para cá para te mostrar uma outra coisa. O Sócrates, ele falava uma coisa importantíssima, que ele dizia o seguinte, que essas perguntas constantes que você faz para outras pessoas, que ele fazia para os sofistas, também são importantes que nós façamos para nós mesmos. Ele dizia que era muito importante a gente se perguntar sobre nós. Wellington, como assim se perguntar sobre nós? Ele dizia que era muito importante a gente questionar a nós mesmos. O Sócrates vai falar que um dos grandes caminhos para você ter uma vida melhor, mais evoluída, para você crescer, é você se questionar. Ele fala que através de um questionamento próprio, através de você questionar a si mesmo, né, de você se examinar, né, de você perguntar coisas para si, você tem um processo de melhora. Ele falava que isso aqui é o conheça-te a ti mesmo. Então ele está falando assim, da mesma forma que você pergunta para os outros e questiona os outros, você também deve se questionar. Isso é uma virtude que você tem, né? Essa virtude de você se questionar vai fazer que você se conheça melhor, vai fazer que você se entenda melhor. Então ele está falando de você perguntar para os outros, de você questionar para os demais, mas ele também está falando que é importante você se auto-perguntar, né? Você se auto-questionar, porque ele fala que isso levaria a gente a um conheça-te a ti mesmo, de você se autoconhecer, de você se autodefinir, de você se autoconcluir, tá bom? E aí eu quero te mostrar agora uma das partes mais interessantes da aula, porque olha só, o Sócrates, obviamente, conforme ele foi perguntando essas coisas para os sofistas, conforme ele foi cada vez mais ironizando esses caras em praça pública, conforme ele foi perguntando essas coisas para esses caras em ambientes públicos, mas incomodando essas caras, ele foi fazendo. Pensa comigo, hoje, alguém que questiona um poderoso ou poderosos, o que ocorre com essa pessoa? Olha, muitas coisas podem ocorrer, né? Em um governo problemático, essa pessoa ela pode sumir, ela pode morrer, ela pode ser presa. E assim, o mundo, apesar de ter mudado tanto da Grécia, hoje no mundo não ocorrem coisas do tipo. Então repara que o Sócrates, conforme ele foi incomodando as pessoas, e quando eu falo as pessoas são os poderosos, cada vez mais esses poderosos tinham grande intenção de se livrar dele.
Cada vez mais esses poderosos tinham a intenção de se livrar do Sócrates, porque ele se tornou uma ameaça. Ele se tornou alguém que era um tanto quanto um empecilho. Porque quando os sofistas queriam mostrar que tinham conhecimento, que tinham retórica, que tinham oratória, ele vinha lá, começava a questionar. E cada vez mais ele passou a ter seguidores. E não era no TikTok não, gente, seguidores de verdade. Ele começou a ter mais pessoas que o seguiam, que queriam ouvi-lo, queriam saber o que ele tinha para dizer, queriam ver ele interpelando e questionando os sofistas na praça pública. Então, apesar de ele ser alguém teoricamente pobre, ele passou a ter cada vez mais pessoas que queriam ouvi-lo, queriam saber o que ele tinha para dizer. E aí, meu querido, temos um problema. Porque quando isso aconteceu, os sofistas pensaram assim, precisamos nos livrar dele. E para nos livrar dele, precisamos fazer algo com ele. Resolveram acusar Sócrates de alguns crimes. Entre os crimes que acusaram Sócrates, 3 se destacam. Primeiro, vão acusar o Sócrates de trazer deuses de fora da Grécia para a Grécia. Por que deuses de fora da Grécia para a Grécia? Porque na época não podia-se. Existiam os deuses gregos e só eles deveriam ser respeitados e cultuados. O Sócrates, por ser um cara que questionava tudo, começaram a dizer que ele questionava até mesmo os deuses. Depois acusaram Sócrates de ser ateu, de não acreditar nos deuses. E terceiro, acusaram Sócrates de corromper a juventude. O que seria corromper a juventude? Seria o fato de ele fazer os jovens questionarem a ordem, questionarem o governo, questionarem a ordem vigente. Sócrates, no seu julgamento, ele vai se autodefender. O Sócrates não vai querer que ninguém o defenda, ele mesmo vai se defender, como se ele fosse advogado de si mesmo. Ele vai dizer assim, olha meus queridos, vocês estão confusos, porque ou eu trago deuses de fora, ou eu não acredito nos deuses. Ou eu trago deuses de fora, ou eu sou ateu. Não faz sentido as duas coisas. E de fato, dessa acusação ele vai ser inocentado. Mas existe uma acusação, essa ele não vai ser inocentado, que vai ser a acusação de corromper a juventude. Porque o Sócrates vai dizer que se corromper a juventude é fazer os jovens pensarem, se corromper a juventude é mostrar a verdade para os indivíduos, mostrar a maioria para os indivíduos, então ele realmente era um corruptor da juventude. E aí ele vai ser condecorado à pena máxima. Condecorado, eu estou brincando, né? Ele vai ser, de certa, condenado, né? À pena máxima. Ele vai ser condenado a uma morte por envenenamento. A morte por envenenamento era uma morte que hoje em dia seria uma morte absurda, mas que na época era muito comum. A pessoa, ela era condenada e ela era obrigada a tomar um cálice de veneno. Ela tinha alguns momentos para se despedir de pessoas próximas, depois ela tomava esse cálice e vinha a falecer. O veneno que o Sócrates tomou é um veneno chamado cicuta, que é um veneno terrível. Você morre de cãibra, né? Os corpos atrofiam, os músculos atrofiam até o momento que os órgãos atrofiam. Não deve ser uma morte muito interessante de se ter, né? Mas o Sócrates vai ser condenado a essa morte por envenenamento. No dia da morte do Sócrates, né, o maior discípulo dele era o Platão. E o Platão vai até lá. O Platão era um cara muito rico, né? E o Platão vai falar assim, Sócrates, mete o pé, foge, cara, mete o pé, vai embora, foge, você vai morrer. E o Sócrates perguntou, o que é a morte? O que é morrer? Até o final ele foi insuportável, né? Insuportável útil, insuportável fundamental, mas acaba que ele realmente morre. Esse quadro aqui, que é um quadro que foi pintado obviamente muito depois, né? Esse quadro aqui é um quadro do século XVIII, mais de 2000 anos depois aí, mas é um quadro que tenta relatar, né, o momento da morte do Sócrates e por aí vai. E nesse quadro aqui, você vê o Sócrates que é o centro, pegando o cálice, né, de veneno para tomar, mas você vê um cara aqui desolado. Esse cara que está aqui, completamente desolado, esse cara aqui é o Platão. Né? O Platão era o maior discípulo do Sócrates. O Platão é um cara que na sua infância, por ser muito rico, ele teve aula com os sofistas, ele teve aula com esses caras que ensinavam oratória, retórica e por aí vai. E, ao conhecer Sócrates, abandonou os sofistas para seguir o Sócrates. E, de fato, o Platão vai ser um cara que vai ter grande admiração pelo seu mestre. Não é à toa que ele escreve esse livro aqui, que eu te mostrei, que é o Apologia de Sócrates. É um livro em que ele vai apresentar as ideias de Sócrates, e até hoje nós conhecemos de Sócrates por causa dele. Mas tem uma coisa que acontece... Ih, bota pra mim, cara, eu acabei tirando o slide aqui. Acabei passando demais. Mas tem uma coisa que é fundamental para a gente perceber, né? Não, é só botar em tela cheia, porque eu tirei da... Botar ali a apresentação de slides ali, aqui ó, apresentação de slides. Valeu, cara, obrigado.
Eu fui demais aqui. Se tem uma coisa que é importante, né, de a gente saber do Sócrates, a gente perceber do Sócrates em relação ao Platão, é que o Platão ele admirava profundamente o Sócrates, e quando o Sócrates morre, ele fica revoltado. Né? Quando eu falo revoltado, né, é porque o Sócrates fica completamente... o Sócrates é morto e o Platão fica irritado, incomodado, porque o Platão pensa assim, cara, olha o que fizeram com o meu mestre. Olha o que fizeram com um cara que era inocente. Olha o que fizeram com um cara que só tinha intenção, só tinha vontade, só tinha desejo de, ele só queria mostrar a verdade, ele só queria levar a filosofia, né? Então a verdade é que o Platão vai ser um cara que vai ficar muito irritado com essa morte. Isso vai influenciar amplamente a obra do Platão, tá? Na próxima aula a gente tem a nossa primeira aula do Platão, e a gente vai falar bastante de como essa morte influenciou a sua obra. Agora, tem uma coisa importante. O Sócrates, ele acreditava na imortalidade, tá? Ele acreditava na imortalidade. Ele acreditava que por mais que você morresse, era uma morte desse plano, dessa vida. E que você, obviamente, viveria outras vidas, viveria em outros momentos. Então, por isso que ele não levava a morte de forma tão ruim, de forma tão catastrófica, né? De forma tão problemática, assim. Ele entendia que aquilo era um plano, era um momento de outros que ele viria a viver. E aí, antes de acabar a aula, tá? Eu quero primeiro fazer aquela revisão que eu sempre faço no final, tá? Vou revisar tudo agora para vocês em 2, 3 minutos. Olha para cá. Sócrates, um cara que não é um autor, porque ele não escreveu livros. O Sócrates era um pensador que criticava os sofistas. Por quê? Criticava os sofistas porque os sofistas falavam de verdade relativa e ele defendia uma verdade universal. Por defender uma verdade universal, ele vai criar um método chamado método socrático. Nesse método socrático, ele vai estabelecer um caminho para desmascarar os sofistas. Nessa desmascaração existe? Não sei. Nesse desmascarar dos sofistas, né, ele vai estabelecer o seguinte: vou fazer perguntas constantes, vou levar o outro à dúvida, e quando o outro perceber que não detém o conhecimento, quando o outro perceber que ele não detém toda a verdade, ele chega à maiêutica, um par do conhecimento. Ele vai incomodar muita gente, ele vai incomodar muitos poderosos, e esses poderosos vão acabar matando o Sócrates, matando ele, acusado de corromper a juventude, de ser aquele que fazia os jovens pensarem além do que eles deveriam pensar. Responder perguntas aqui. Abaixo, tem pergunta ali embaixo da nadinha depois? Ali no outro, no Word, isso. Tem. Vamos lá, Suzana. Leandro, é possível dizer que na atualidade nós vivenciamos uma verdade relativa da base sofista? Olha, Suzana, a gente pode falar que existem pessoas que acreditam nessa base relativa, mas não quer dizer que isso é a verdade, tá? Professor, depois a Ana Cávila perguntou, professor, qual a diferença de paralogismos e falácias? Ana Clávia, falácia é um argumento que parece verdade, mas que não é. A falácia ela pode ser de dois tipos, ela pode ser um sofisma ou um paralogismo. Quando ela é feita com intenção, ela é um sofisma. Quando uma falácia é feita sem intenção, a gente chama ela de paralogismo, tá bom? Amanda, professor, boa noite. Os sofistas não se revoltaram com Sócrates? Se revoltaram tanto que mataram ele, né? Vamos lá, outra pergunta aqui. É do Dedico. Professor, o método socrático é o mesmo usado por Descartes? Não. O método Descartes é o método cartesiano, tá? Tem nenhuma relação com Sócrates. Vamos lá. Maria Eduarda, professor, por que Sócrates, ao ser envenenado com Cícota, decidiu ficar ao invés de escapar aos seus amigos? Decidirem subornar os guardas. Então, Maria Eduarda, o que acontece, na verdade, é que o Sócrates, ele sabia que a morte dele era uma morte importante. Porque ele sabia que ele morrendo por aquele ideal, até hoje a gente estaria falando sobre isso. E repara, até hoje estamos falando sobre isso, né? Se ele fosse simplesmente um cara que fugisse, talvez essa história tivesse se perdido. Talvez não ficasse para a história como alguém tão importante, né? Então ele morreu por um ideal. Repara que ao longo do ano, eu não vou te falar da morte de mais ninguém. Eu não vou te falar da morte de nenhum outro filósofo. Ele é o único que eu te conto, porque a morte dele é uma morte que tem filosofia por trás, né? Iganes perguntou assim, boa noite, professor. Se Sócrates não priorizava respostas e reflexões, por que ele preza por uma verdade absoluta? Não, ele não preza uma verdade absoluta, ele preza uma verdade universal, tá? Ele vai dizer que existe uma verdade, mas não necessariamente nós sabemos qual é, mas ela existe, né? Existe uma diferença entre verdade e opinião. O que eu e o que você temos são opiniões. Ele vai dizer que opinião não é verdade, que existe uma verdade. Um exemplo, existe vida após a morte, sim ou não? Você pode ter uma opinião favorável, eu posso ter uma opinião negativa. Isso são opiniões. O Sócrates vai dizer que existe uma verdade. Por mais que nós não saibamos qual é, ela existe.
Então existe uma verdade universal, porque ou tem ou não tem vida após a morte. Então ele quer diferenciar a opinião de verdade. Essa é a grande preocupação que o Sócrates está trazendo, tá? Outra pergunta é da Stefan. Professor, o método científico se baseia na ideia de Sócrates? Não. Tá? O método socrático não tem nada a ver com o método científico. Tá? O método socrático é um método de discussão, de diálogo. Tá? Não é um método de produção de ciência. Quem vai começar a pensar esses métodos mais científicos vai ser o Aristóteles, mais pra frente, daqui a 3 aulas. Tá bom, gente? Meus queridos, eu vou encerrar por aqui. Eu quero te lembrar, né, que na próxima aula a gente vai falar de Platão, e também quero lembrar para quem for assinante da plataforma que agora, 9h15, a gente tem a nossa mentoria, tá bom? A mentoria está lá na plataforma, procura lá o link no plano de aula, no plano de estudos lá que você vai achar, tá bom? Meus queridos, excelente semana para todos, fiquem muito bem, bons estudos e até a próxima, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.